O mercado das pulgas da rua Portobello fervilhava de vida. As barracas estavam repletas de itens curiosos e únicos, cada um com sua própria história esperando para ser descoberta. Rodrigo, um aspirante a escritor, vasculhava antiguidades empoeiradas. Ele estava em busca de inspiração, algo que pudesse acender a chama de sua criatividade. Um livro encadernado em couro, escondido em um canto mal iluminado, chamou sua atenção. Parecia ter sido esquecido por anos, acumulando poeira e mistério. Ele o pegou, sentindo uma atração estranha por ele. O couro estava desgastado, mas ainda assim havia algo de especial naquele livro. O ar ao seu redor pareceu esfriar, e a agitação do mercado se transformou em um zumbido abafado. Rodrigo abriu o livro, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. As páginas estavam amareladas e frágeis, a tinta desbotada. Parecia um diário antigo, cheio de segredos há muito esquecidos. As palavras detalhavam a vida de uma mulher que ele conhecia do seu prédio, seus medos mais profundos, seus desejos ocultos. Cada linha parecia mais pessoal e íntima. Intrigado e apreensivo, Rodrigo continuou lendo, descobrindo segredos íntimos sobre pessoas que encontrava diariamente. Era como se o livro tivesse uma conexão direta com sua vida. A linha entre a realidade e os segredos revelados no livro se confundia. Rodrigo sentia-se cada vez mais imerso naquelas histórias, como se estivesse vivendo dentro das páginas amareladas. De volta ao seu pequeno apartamento, Rodrigo sentia o peso do silêncio ao seu redor. As paredes pareciam se fechar, tornando o espaço ainda mais claustrofóbico. Rodrigo não conseguia se livrar da sensação perturbadora. Era como se algo invisível estivesse sempre presente, observando cada movimento seu. O livro estava sobre a mesa, uma presença ameaçadora. Suas páginas antigas pareciam pulsar com uma energia sombria, como se guardassem segredos que não deveriam ser revelados. Ele tentou se distrair, mas as palavras que lera ecoavam em sua mente. Cada frase parecia carregar um peso insuportável, uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Ele começou a ver as pessoas ao seu redor de maneira diferente, suas fachadas rachando para revelar uma escuridão oculta. Era como se o livro tivesse aberto seus olhos para uma realidade que sempre esteve ali, mas que ele nunca havia percebido. Ele examinava suas ações, buscando qualquer indício dos segredos que agora conhecia. Cada gesto, cada olhar, parecia carregado de significados ocultos. Uma noite, ele viu a mulher do seu prédio, os ombros curvados por um fardo que agora ele podia compreender. Ela parecia carregar o peso de um segredo tão sombrio quanto o dele. Ele quis se aproximar, mas o medo o deteve. O medo de descobrir mais verdades, de se envolver ainda mais na teia de segredos que o livro havia revelado. O livro estava distorcendo suas percepções, isolando-o do mundo que conhecia. Ele se sentia cada vez mais desconectado, como se estivesse preso em uma realidade paralela, onde a verdade era um fardo insuportável. Os dias se transformavam em noites. O sono não oferecia escapatória, pois seus sonhos eram assombrados pelos rostos daqueles cujos segredos ele agora possuía. Certa noite, incapaz de resistir, Rodrigo pegou o livro mais uma vez. Ele congelou. Seu próprio nome o encarava de volta. As palavras detalhavam sua vida, seu passado exposto com honestidade implacável. Mas era mais do que apenas um relato do seu passado. As palavras descreviam suas ações presentes com uma precisão assustadora. O pânico o dominou. O livro estava vivo, observando e registrando cada movimento seu. Ele estava preso em um jogo terrível, cujas regras ele estava apenas começando a entender. As palavras começaram a mudar, prevendo seu futuro.
Ele observava horrorizado enquanto a tinta descrevia suas ações momentos antes que ele as executasse. O medo se transformou em uma certeza arrepiante. Sua vida não lhe pertencia mais. Ele era uma marionete, seus fios controlados pelo livro. Desesperadamente, Rodrigo tentou se desviar do roteiro, mas o livro era implacável. Cada vez que ele se desviava, uma dor lancinante percorria seu crânio. Ele estava preso, seu destino entrelaçado com o propósito sinistro do livro. Sua vida havia se tornado uma história de terror, e ele era o protagonista e a vítima. Dormir se tornou impossível. As palavras ditavam sua realidade. Um dia, o livro mencionou uma igreja abandonada nos arredores da cidade. Ele sentiu um impulso irresistível de ir até lá, uma atração tão forte que ele não conseguiu resistir. Ele se viu dirigindo, o livro aberto no banco do passageiro, suas palavras o guiando. Cada curva, cada semáforo, cada pedestre que ele cruzava era previsto com uma precisão assustadora. Ao chegar aos arredores, ele viu a igreja, sua silhueta uma mancha escura contra o sol poente. O medo o dominou. O que quer que o aguardasse dentro daquela igreja selaria seu destino. O ar ficou pesado, como se a própria natureza estivesse tentando avisá-lo do perigo iminente. Enquanto ele se aproximava da igreja abandonada, cada passo ecoando no silêncio opressivo da noite. Sua mão tremia ao alcançar a maçaneta da porta, o metal frio enviando um arrepio pela sua espinha, todos os seus instintos gritando para que ele voltasse. Mas a curiosidade era uma força poderosa. Mas a atração do livro era forte demais, como se uma mão invisível o puxasse para dentro. O interior estava envolto em trevas, o ar denso e carregado de mistério, a única luz entrando por janelas cobertas de fuligem, criando padrões fantasmagóricos no chão empoeirado. Ele abriu o livro mais uma vez, as páginas antigas rangendo sob seus dedos. As palavras brilhavam com uma luz sinistra, como se estivessem vivas e pulsando com energia. Elas falavam de um ritual, um processo antigo e perigoso, um antigo pacto feito com um ser de imenso poder, prometendo conhecimento em troca de algo precioso. O preço do pacto, a servidão eterna daquele que ousasse buscar seu conhecimento, uma vida de escravidão nas sombras. Ele finalmente entendeu a verdadeira natureza do livro, o terror se instalando em seu coração, o preço de seu conhecimento proibido, um custo que ele nunca imaginou ter que pagar. O pânico o dominou. Ele tinha que escapar, se libertar das garras do livro. Com mãos trêmulas, ele tentou fechar o livro, mas o couro parecia vivo, se contorcendo sob seu toque. As páginas se recusavam a virar, as palavras queimando em sua mente. Ele arremessou o livro pela sala, mas as palavras continuaram a ecoar em sua mente. Ele cambaleou para trás, o coração batendo forte, a respiração irregular. Ele tinha que encontrar uma maneira de quebrar a maldição, de desfazer o pacto. Ele se virou para fugir, mas uma risada arrepiante ecoou pela igreja vazia. O livro levitou, suas páginas virando rapidamente. Ele pairou diante dele, uma sinistra borboleta negra na escuridão. O desespero lhe deu forças. Ele investiu em direção à porta da igreja. Ela se abriu com um rangido, um fio de luz cortando a escuridão. Mas o livro foi mais rápido. Ele se fechou com um estrondo ensurdecedor, e uma dor lancinante percorreu seu crânio. Ele caiu de joelhos, a visão turva, o gosto de sangue enchendo sua boca. Ele olhou para a própria mão. Uma única gota de sangue brotou de um corte na palma da mão. O sangue fluiu em direção ao livro, atraído por uma força invisível. Ele pousou na capa e o livro pulsou com uma energia malévola. Quando ele estendeu a mão para tocá-lo, ele se abriu em suas mãos. As páginas viraram, revelando a última página.
seu nome inscrito ali, agora escrito em sangue. Ele havia chegado ao fim da narrativa e o livro havia reivindicado seu prêmio final, sua alma. A risada do livro ecoou ao seu redor, uma sinfonia arrepiante de sua danação eterna.